Lembrando que este podcast é uma produção da Caroso Desenvolvimento Imobiliário. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Altamente Rentável, podcast que coloca dinheiro no seu bolso no mercado imobiliário. Eu, Francisco Caroso, tenho o orgulho hoje de estar aqui com pessoas incríveis na minha jornada. Estou com meu sócio Alexandre Pedral, vulgo Chechel da Bahia, meu amigo Tom, que é parceiro nosso, uma pessoa que tem um conhecimento como investidor no mercado imobiliário muito interessante e veio contar a história dele aqui para impactar a sua vida. Tom, obrigado por ter vindo bater um papo aqui com a gente, meu amigo. Eu que agradeço o convite e espero poder aí, assim, adicionar alguma coisa para vocês com essas histórias que você falou aí, porque essas histórias são com H, né? São histórias com H que a gente vai buscar aí, tentar ajudar vocês, estar com vocês, ou seja, não é nenhum show da Xuxa, mas estamos aqui para estar com vocês. Tem valor, Tom, tem valor. Rapaz, esses dias, né? Você vê como são as coisas. Esses dias eu tava no Uber, o camarada falando que ele viu um vídeo e que aquele vídeo ajudou ele a tomar uma decisão muito importante na vida dele, um vídeo nosso aqui. Uma passagem que a gente falou, aí você não se dá conta, às vezes, que você vem e fala uma coisa bacana, ajuda outras pessoas. Isso, assim, em todas as ciências do mundo, às vezes você pensa que você não pode adicionar nada na vida de ninguém, e de repente o cara ali para e fala, rapaz, você lembra que uma vez você me falou aquilo assim, assim, assim? Eu falei, porra, não lembro não. Agora só falta a memória mesmo. Mas ó, você me disse que aquilo assim, e deu certo a porra. Eu falei, porra, velho, que bom, que legal. Às vezes você adiciona vida de pessoas, ou seja, não importa se elas são humildes ou não, mas são pessoas que não têm aquele conhecimento que você, de repente, tem e você não sente, você não sabe. Por isso até que algum dia na minha vida eu pensei em me tornar professor exatamente por isso. Porque você tem 63 anos de vida, né, velho? Então você com aquela idade assim, puxando, você fala, pô, você tem alguma coisa para poder passar para alguém, né? Então, assim, você já passa notoriamente para seus filhos que estão ali com você, né, o dia a dia, as 24 horas por dia, mas para pessoas, inclusive no trabalho, é uma coisa que sai na lavagem, velho. Sai e você às vezes é surpreendido com essa, né? Pô, você sabe que você que me falou isso, não sei o que, pô. Às vezes até uma piada, uma brincadeira. É bom, cara. Depois a gente vai percebendo que tem valor o conteúdo, é legal ajudar. Tom, pra gente começar um bate-papo, conta aí a história de Tom, meu irmão. Como é que começou a sua jornada? Qual foi o caminho, primeiro, de educação que você escolheu, de profissão? Como é que Tom veio parar hoje nesse investidor, um cara maduro, empresário? Conta um pouquinho da sua jornada. É uma história assim, igual a de muitos brasileiros, né? Igual talvez até de muitos americanos, europeus, ou seja, você cresce aprendendo com os mais velhos, né? Você respeita os mais velhos e absorve bastante essa experiência das pessoas. Eu sempre gostei de usar os meus dois ouvidos e ouvir mais do que falar, né? E isso já foi um ponto interessante, foi um ponto muito, assim, positivo. E, assim, a trajetória histórica é uma coisa onde teve muito a história do meu pai, certo? Então, a história do meu pai é uma história sofrida, uma história batalhada, uma história... Comerciante ele, né? Foi agricultor primeiro. Meu pai nasceu numa fazenda em Maracás, inclusive o aniversário dele agora esse ano, nós levamos ele para deitar na cama onde ele nasceu. 90 e quanto, Tom? 96. 96. Tá aqui ainda Tá com a firme, gente? tá firme? Tá, sim. Boa, e nós levamos ele para deitar na cama onde ele nasceu, uma coisa que ele tinha esquecido. Ele falou, não, a cama tá lá, nós vamos resgatar. Inclusive, quando você vê a cama, você descobre porque ele teve 16 irmãos, né? Porque a cama é pequenininha, velho. A velha não tinha onde correr. Então, é bem bacana. Então, meu pai, ele trabalhou com meu avô como agricultor, sobreviveu à seca de 32, que foi
terrível, 5 anos. Então, meu pai tem muitas histórias para contar. E, assim, da história dele de vida, ele investiu muito na educação da gente. E, assim, eu acho que você deve chegar nessa pergunta daqui a pouco, né? Onde a gente deve investir, né? Porque essa é a ideia. Primeiro ponto onde você deve investir é na educação dos seus filhos, cara. Com certeza. Esse é a prioridade zero que você tem que elencar ali. E esse foi um ponto onde eu puxei o meu pai. Então, meu pai, ele investiu muito na minha educação. Apesar dele ter todas essas dificuldades por tudo que ele passou, ele jamais pensou 2 vezes no dia que eu falei, pai, eu quero sair do Brasil, eu quero terminar meus estudos lá fora. E eu comecei esses estudos que eu estou falando, era um curso de piloto privado que eu fiz aqui no Brasil. E já pilotou avião então, Edson? Eu fiz um curso de piloto privado onde a aula era caríssima. Você nasceu querendo voar, tá vendo? Gostei. Pois é. Mas, ou seja, esse curso de piloto privado precisava de 20 horas aula. E a hora-aula aqui no Brasil era caríssimo na época, era coisa aí de 150, 200 dólares, quando nos Estados Unidos era 50 dólares. Então aquilo para mim chamou muita atenção. Aí eu fiz, eu já tinha passado a minha idade, né? Eu já tinha concluído o curso técnico, já estava trabalhando. Você fez curso técnico de quê, Tom? Escola Técnica Federal. Não, de que? Fiz instrumentação. Instrumentação. Foi, muito orgulho ali. E você também é maristense, não, né? Não, eu sou salesiano. Salesiano, bom colégio. Eu fiz até por causa da proximidade. Eu vivia Fez primário e ginásio lá? Não, eu fiz primário numa escolinha, uma parte do primário na escolinha de rua. Aí depois eu fui pro público. O salesiano tinha um curso público na parte da tarde. E ali naquele curso público eu aprendi a brigar e tomar porrada. Porque dia sim, dia não, eu brigava e tomava porrada. Então, até quando eu consegui concluir o curso, meu pai me tirou e falou, meu filho, venha porque o nego vai matar você aqui. Aí ele me tirou do público e botou no particular do salesiano, e aí eu continuei no salesiano até a 8ª série, na época, né, que era concluir o ginásio. E depois fiz escola técnica. Aí quando eu concluí a escola técnica... Lá no Barbalho, na famosa Tifeba lá, camisinha agora azul lá, IFBA. Os Smurfs lá. Agora é IFBA. Agora é IFBA. Passou um tempo sendo CETEFBA, uma coisa assim. Teve um negócio desse. Ou seja, teve um interregno aí. Mas, ou seja, eu fui para os Estados Unidos com o apoio de meu pai para eu fazer minhas horas de piloto privado, mas eu tinha que dar uma enrolada primeiro para pegar um título de high school, porque a escola de piloto privado só aceitava o cara que tivesse o segundo grau lá, o high school. Aí eu fui, com 6 meses, eu já tinha aquela manha que com 6 meses você recebia o diploma. Aí, ao pegar esse diploma, me preparei para ir para a escola, e nessa de entrar na escola, encontrei um casal, na verdade, dentro de um outro intercâmbio, porque eu tinha namorado uma menina que era de outro intercâmbio, e fiz muita amizade com a mãe, com a família inteira dessa mina. Inclusive a família que hoje continua nos visitando, e a gente continua visitando eles, que meu sobrinho morou lá com eles, minha sobrinha morou, ou seja, temos uma relação assim, que extrapolou essa coisa do intercâmbio de 1980 aí. Quando chegou essa outra família e me deu uma oportunidade, fez, o meu marido tem um avião. Eu vi você falando aí que quer ser piloto privado e vai pagar X aí pelas horas de piloto privado, mas você pode fazer as horas com ele e pode oficializar. Se você já tem seu curso teórico, você vai fazer uma prova aqui. Falei, legal, bacana. Aí, deu certo. Fui morar com a família. Resumindo uma longa história, na semana que eu ia começar a voar, o cara era médico, ele teve que fazer um voo de emergência para Houston, para fazer uma cirurgia lá, que ele era um médico bem assim, conceituado. E nessa que ele viajou, eu fiquei só, sem fazer zorra nenhuma em casa. E minha mãe americana fez, quer pegar a vara de pescar aí ali no rio, de repente dar uma pescada? Eu falei, eu detesto pescar, eu não gosto de pescar, eu não tenho paciência, eu não fui feito para pescar. Não, mas vai lá para você passar o tempo. Eu falei, você tá muito ansioso com a volta, vai lá. Aí eu fui.
Quer dizer, joguei lá a varinha umas 10 vezes, não peguei zoa nenhuma. Quando eu vi que tinha o cara do outro lado, o cara só botava e puxava. Eu falei, que zorra aquele cara faz que eu não faço. Aí não deu conta. Aí fiz a curva, fez toda a curva, fui lá do outro lado conversar com o cara. Vou resumir de novo a longa história. O cara era o reitor da faculdade de Muskegon. E ele sendo o reitor, ele veio da escola de engenharia eletrônica. Conversando comigo, falando da escola técnica aqui, eu já tinha trabalhado, inclusive, na época, na Copene. Ele, pô, por que você não faz um curso de engenharia eletrônica aqui no Brasil, ou aqui nos Estados Unidos? Isso vai ser legal pra você. Eu fiz, não, mas eu não vim aqui pra fazer isso. Ele fez, porra, isso pode ser uma coisa boa pra você. Bora marcar um churrasco lá em casa. Tá? Peguei amizade com o cara. Resultado, fiz a escola de engenharia eletrônica. Fui monitor da escola. O curso foi pago todo pela minha monitoria. Ou seja, eu passava 24 horas na faculdade, praticamente morava na faculdade e só vinha assim na casa inclusive outra família, para poder comer, pegar as coisas, fazer um relatório às vezes em casa e passava o dia inteiro. Ou seja, aquilo mudou totalmente minha vida e eu fiz o curso de engenharia eletrônica lá e voltei para cá e comecei minha vida do lado de cá, esquecendo essa coisa do piloto privado. E assim, aceitando aquilo que Deus mandou para mim, aonde, assim, não é nem questão de não ter escolha, é questão de... Oportunidade. Abriu muita porta de uma vez só e o fato de você reconhecer aquela oportunidade, para mim, é o que me diferenciou do fato de eu não ter tido, assim, aquela coisa do quiabo duro de dizer, não, eu vim aqui para fazer piloto privado e vou fazer piloto privado. Não, eu aliviei e aí mudou a minha vida totalmente, porque o fato de eu ter feito esse curso me abriu muitas portas aqui no Brasil. E quando eu voltei, no outro mês já estava empregado, e no outro mês eu estava empregado, 4 meses depois a Nuclebras estava me chamando para participar do Nuclebras estava me chamando para participar do projeto do simulador nuclear, indo para a Alemanha para poder entrar no time que estava projetando o simulador, ou seja, eu entrar exatamente no início do processo, onde o Brasil estava saindo de uma usina nuclear americana, partindo para a usina nuclear alemã. E, porra, foi uma janela do tempo aí fantástico, aonde tudo se desencadeou, ou seja, de repente... Antônio Carlos, 22 anos, 21 anos na Europa, com tudo pago pela Nuclebras, ou seja, tudo bacana ali, dando para separar um dinheirinho. E aí entra aquela história, né? Quando a gente separou aquele dinheirinho... Começou a fazer um pé de meia lá já? Ah, com certeza. Boa. Obviamente, né? Gastando bastante para conhecer a Europa, que é tudo pertinho. É. E aí foi uma série de amigos meus morar na Europa, aí eu tive... muitos lugares para ir. Puxou muita gente, Tom, você daqui? Puxamos. Legal isso, né? Eu e esse outro amigo, né? Esse outro amigo foi trabalhar no restaurante. O restaurante abria vagas para diversos amigos nossos, né? Então, praticamente foi uma cambada aí de 5 pessoas. Na hora que um dava vaga para um ia procurar emprego na Inglaterra, deixava abertura, aí um saía do Brasil, pegava essa vaga, entrava lá, e o outro ia pro kibutz, quando ia pro kibutz abria vaga pro outro, daqui a pouco o outro que foi pro kibutz abriu vaga para outras pessoas, assim. Tudo isso a gente trocando ideia por carta, né? Não tinha celular, não tinha nada. Assim, pra você ter uma ideia, eu marquei para encontrar esse amigo meu, Marcelo, através de carta. A gente marcou o local de onde ia se encontrar em Tel Aviv. Ou seja, vou dia tal, pego o voo dia tal, e aí às 5 horas da manhã você tá num albergue e vai sair para me encontrar nessa praça aqui, ó, tal. Hoje a gente tem a facilidade do celular, né? O negócio da zoa, ou seja, essa coisa de ter morado lá para mim foi fantástico. Isso só aconteceu porque eu tive esse curso falando inglês e, assim, na Nuclebras, enquanto eu estava fazendo meu curso, eu resolvi aprender alemão. E na Nuclebras isso foi, assim, definitivo, né? Peremptório, o cara formado fora, falava inglês, porque não falava alemão, não era fluente como era inglês. Mas bem diferente. Ou seja, esse preparo foi bacana.
esse dinheirinho que a gente conseguiu economizar lá, quando a gente veio para cá, aí já foi. Primeiro imóvel. Já veio de cá. O primeiro investimento foi o imóvel? Construir. Legal. Nós construímos em regime de condomínio. Aí, essa mesma turma? E seus amigos? Eu e outras pessoas que me convidaram. Inclusive meu cunhado, meu pai, eram cotistas também. Então nós fizemos o primeiro prédio, regime de condomínio, em 1986, 87. Foi o ano que eu voltei. E aí me convidaram, eu entrei, e aí aquela granazinha que eu tinha separado lá já estava contada. Aí saiu de um para o outro, aí do outro a gente fizemos outro, e foi sempre fazendo e vendendo. Começou a paixão pela área imobiliária. E de onde veio a ideia do mercado imobiliário? Porque você estava lá em um mundo grande, muito maior do que o Brasil pode proporcionar. Decidiu voltar. De onde veio o pensamento do mercado imobiliário? Meu pai. Já era uma pessoa que falava isso para você, investimento bom em mercado imobiliário? Na verdade, eu pulei essa parte, mas antes de eu ir para a Alemanha, eu já tinha comprado um imóvel financiado, certo? Porque o financiamento era legal, eu tinha um salário que dava suporte a esse financiamento, e uma parte do meu salário ficava aqui no Brasil, a outra ia para lá, onde eu estava. Na verdade, o que eu recebia lá eram diárias, e o salário, uma parte quase ficava aqui e pagava essa prestação, e meu pai fazia essa poupança. E meu pai falava, pô, você voltou, agora está na hora de comprar outro imóvel. E chegou na hora de comprar o outro imóvel, aí pintou essa construção. Ou seja, a gente já tinha um cronograma financeiro fechado. Agora era só construção. Você lembra na época como era a margem se você comparava essas questões de vou olhar o que é que tem de oportunidade lá fora para ver se tá legal com o imóvel? Lá fora, tipo mercado financeiro? Não, também outras oportunidades. Era loucura, velho. Mercado financeiro, assim, você saía correndo daqui de Salvador, sexta-feira, para resgatar um cheque Valença, porque só ia entrar na segunda. Aí você aplicava no overnight na sexta-feira de noite, segunda-feira, porque o Baneb lá em Valença não ia compensar o seu cheque, só ia compensar na... Essa época de overnight, o PC, né, o RTN... né? Loucura. Rapaz, era loucura. Eu tinha uma agência, eu era cliente de uma agência que fechava 8 horas da noite. Pra mim era fantástico, dentro da Universidade Católica. Tinha uma agência no Baneb, nosso grande gerente, estrela. Ele resolvia tudo pra mim. Quando eu chegava do trabalho, tipo 7 horas, 6h30 antes de começar a aula, ia lá sempre com estrela. E aí, velho, como é que tá? E ainda saía a aplicação ali, certo? Esse negócio do overnight assim, foi muito ruim para a grande maioria dos brasileiros. Isso é verdade. Mas para quem soube tirar proveito disso aí, velho, isso aí... Ganhar uma grana. Porra, bicho. Chico, eu convivi, né, nessa época a inflação chegou a 70% ao mês. Maria. Eu me lembro assim, 2,92 ao dia. Isso aí. Eu me lembro de 2,92 ao dia. Eu nunca esqueço desse número que foi próximo ali do plano Collor. 2,92 ao dia. A gente deixou de vender um apartamento por causa disso. Você está falando de quase 90% ao mês. A gente deixou de vender um apartamento. Ao mês. Não é um ano, não. Não, a gente deixou de vender um apartamento por causa disso. A gente acertou com um cara, um italiano, me lembro que fosse agora. Aí o cara, não, vamos pro banco, vamos, faz pagar. Não, vou levar em dinheiro, vou levar em espécie. Pô, então vamos pro banco, que eu não vou andar com essa porra dessa grana na mão. Aí fomos pro banco. Aí chegou lá, o cara chegou com a cara de pau dele lá. Não, eu resolvi, vou pagar em cheque. Cheque? A pessoa vai compensar amanhã, velho. O cheque não é daqui desse banco, é de outro banco. E aí amanhã já é outro valor. Peraí, que outro valor? Aí eu mirando o carro, 2,92. Não, tudo bem. Por exemplo, se ele ia pagar 100 mil, agora você vai pagar 102,92. Imagine. Não, é loucura, isso é coisa de louco, rapaz. É louco é você que vai perder o negócio. Não, você não vai deixar. Eu vou, a gente não faz, cancela, cancelou. Não fizemos o negócio, não fechamos. É porque eles vinham acostumados com a inflação baixa. Chega aqui, o valor da inflação deles é quase... né, o de 6 meses era um dia nosso. Eu chego e me arrepio. Você sabe por quê? Você sabe que dia foi esse? Era uma quarta-feira.
antes daquela quinta fatídica do plano Collor, se a gente tivesse vendido, o dinheiro ia pro banco. Ia E comer. rapo. E aí, Tonzinho ia ter um ataque do coração. Ah, foi mais. Rapaz, eu vi gente. Eu já vi que Oxi. você é uma estrela, viu? Essa Abençoado, história né? é abençoada. É. Rapaz, eu não vou falar, mas um ex-sogro vendeu um terreno imenso, você sabe, você vai lembrar desse episódio da OS. Terreno imenso, na época, perto ali. Imagina. A grana de uma vida, irmão. Rapaz. A grana de uma vida ficou ali Confiscado. para 10 meses, confiscado, um absurdo. Aí eu me lembro que eu cheguei pra Estrela lá no Bandaí e falei: ô Estrela, todo mundo agora tem 25 mil? Ele falou: eu tava devendo 8, agora eu tenho 25. Que porra foi essa? Pingou na conta de todo mundo. Não, Não, pô, deixava. Deve ser. Você só ele tinha. rapava tudo rapava que você tinha tudo que e tiver deixava em 25 excesso. mil. Deixava 25 mil. Se você tivesse 500 mil, Vai largar 25. 475 você ia receber em 10 embora, prestações. Você receberia bicho. em 10 prestações. Aí eu me lembro que a Estrela morreu o dinheiro. Eu falei: que porra? Veja aí, eu tô negativo na porra. Ele: é mesmo, rapaz? Você tá... Então bote meus 25 aí amanhã. Ô Tom, nessa que você entrou no primeiro regime de condomínio, você lembra o que é que te atraía no regime de condomínio? Ou seu pai já tinha um grupo? Não, Ou vocês formaram Bem, no momento ali? Não, quem formou o grupo foi outra pessoa. Não vou citar o nome da pessoa aqui não, mas quem formou o grupo foi outra pessoa. E aí a ideia era que o valor ia sair muito mais baixo do que o valor de mercado. E era assim, por que era muito mais baixo? Desculpa, eu vou roubando o tempo de vocês. Nada, mas isso aqui mas é as bom, é leis, esse. O negócio é isso mesmo. as leis da mão de obra eram muito relaxadas, eram muito flexíveis. Você não tinha esse negócio de ter que ter sabonete pro peão lá, não. Banho quente pro peão. Você não Tom, tinha que ter. Nessa época foi quando eu comecei também, nós somos mais ou menos mesma idade. Eu comecei obra, não tinha capacete. Oxi, porra, não tinha alimentação. A alimentação era um fogarelzinho. Oxi. A gente elegia um peão Pra fazer uma feijoada, ele fazer era um feijão. O Cuca, né? Aí ele fazia o feijão, então todo mundo trazia o feijão, ele fazia. Quer dizer, não tinha. Ô, Ninguém velho, trabalhava de salário eu vou japonês. eu vou lhe falar de um elemento que existia que hoje não sobrevivia de lugar nenhum. O homem tatu, você lembra? É. Porra, é esse, bicho? O homem tatu era o cara que ia cavar as Tubulões. não, as ia cavar as estacas. estacas, velho. Como é que chama? Tubulão, estaca. Era na As praia? estruturas, as fundações. É tubulão. As fundações. É tubulão. Era um cara que entrava, velho, só com a corda, sem proteção, Era um sem nada. sarilho, aí ele descia no balde, no sarilho, acabando, enchendo o balde. Os tubulões. Os tubulões naquela época tinham pescoços imensos, chega lá embaixo, uma base. Era tudo feito manualmente. Hoje, para fazer um tubulão desse, você tem que ter uma brigada. Tem que ter uma brigada lá do liberação Corpo de Bombeiro, da... cheio de proteção, porque o cara cavava antes e se a terra desmoronar, né? Mata o cara, como Então, aconteceu velho, várias vezes. A margem de lucro era Era o convidativa. dobro, era o dobro? Era mais. Não Era tinha mais do cara. que o dobro? Era mais. A margem era convidativa. Tanto que no segundo prédio que a gente foi fazer, a coisa já não deu 100%, velho. Porque entraram algumas leis que já foi fechando. No segundo a gente já teve problema de assalto. No segundo já teve problema de... Porra, eu me lembro do pessoal entrando pra roubar tapume, velho. Roubar madeirite. Porra, eu tive que descer. Na época eu tinha uma arma, tive que descer. Aí, porra, o peão lá pegando madeirite. Deixa essa porra aí, velho. Deixa aí. Aí o cara... Então vem pegar. Aí eu... Pá, pipoquei, o cara jogou madeirite no chão. Eu tô pensando que o cara ia correr, ele jogou madeirite no chão. Apareceu umas 2 ou 3, bicho. Eu só vi os torpedos, as pedras. Ó. E aí eu subi Você morava agoniado. perto da construção, é? Não, mas eu passava lá sempre. Era ali no Horto. Ali na Rua Irmanduce. Aquela Sim, ruazinha ali. E ali no fundo tem tipo uma favelinha, entendeu? Aí a galera, velho, aprendeu a pegar tapume. Imagina. É isso mesmo. Rapaz. Agora as pedras. Dobra, Bicho, né? eu não esqueço nunca, era as pedras voando pela cabeça. Eu correndo, e a porra vai Você é amado. Oxe, que amado porra nenhuma, velho. Amado nada, nego não respeitou, bicho.
E aí, ali a gente começou a... Aí começa a crescer os custos, né? Você começa a ter que ter uma segurança, você começa a ter... Aí, meu amigo, é administração. Você continuou em regime de condomínio? Tinha quantos anos nessa época? 20 e pouco, né? 86 foi o primeiro, 25. Pô, começou cedo. 61, né? 61. O filhão já começando hoje também 25. Cedo na mesma jornada, né? Rapaz, quer saber? Mas, ou seja, foi assim. E foi um depois do outro. Ou seja, com a grana da venda do apartamento daqui, você fazia o maior, e aí o maior... Você lembra quando você chegou em algum momento a diversificar isso? Parei de comprar em regime de condomínio e comecei a comprar com SCP já na época? Tinha alguma coisa assim? Não, né? Isso, não, que nada. Era tudo na tora. Você montava a CNPJ e depois tinha que fechar. Depois que você fechava, pagava o último funcionário, né? Depois que você fechava o último acordo trabalhista. Passivo trabalhista. Depois que você fechava, aí você podia fechar a empresa. Ruim era quando tinha essas porra que ficava rodando muito tempo. E naquela época tinha, né? CNPJ para obra e CNPJ para o condomínio. Hoje a gente só tem um CNPJ. Não. E assim, esses dois primeiros foram muito amador. Nós fomos muito amadores. Praticamente vocês se reuniram e contratou alguém para fazer? Isso. Não era uma construtora? Não, aí no terceiro a gente contratou um cara. Um cara já foi contratado. Ah, sim, certo. O cara já foi contratado. Juntamos, assim, foram 3 ou 4 médicos. E assim, esse pessoal de medicina era engraçado, porque de médico não tinha porra nenhuma. O cara adorava a construção civil, o cara adorava no mercado financeiro, entendeu? E aí, porra, e aí, vamos pra quem? Vamos pra onde agora? Aí fizemos mais uns prédiozinhos assim. E, só que aí eu comecei a, de repente, abrir o olho para aluguel, né? Porque já começou a sobrar um outro granazinho, aí já começou o aluguel, porra, pagava 1%, velho. Aluguel pagava 1%. Naquela época, Tom, você se lembra? Aluguel de linha telefônica era... Nelinho? Pô, lembra, Nelinho? É isso mesmo. O cara... Eu, por exemplo, eu tinha acho que umas 8 linhas. Inclusive, há pouco tempo eu vi que eu tô declarando até hoje linha telefônica. Eu nunca tirei do meu imposto de renda. Linha telefônica tá lá. Valia ouro, rapaz. Era. Você alugava o valor da linha telefônica, era 4, 5% do valor de aluguel que você tinha. E você alugava assim para pessoas e assim, nego pagava calção, feliz da vida. Porque nego tinha dificuldade de conseguir as linhas. Um cara precisava do telefone para um negócio, não tinha para onde ir. Era tudo limitado. Aí quem tivesse suas linhas de adicionar... Um colega meu, local bom. Guto, que é padrinho do meu filho, o pai dele viveu uma época só de linha telefônica. Pegou um bocado e tome aqui, tome cá. Era coisa assim. E ele alugava para a empresa, para Suarez e para Aquil. Imagine quantas linhas não são. Entendeu? Vivia disso, velho. Ô Tom, aí no regime de condomínio, você comprava aqui, vendia, com esse dinheiro 100% você reinvestia? Tinha esse plano já montado? Você era um cara organizado nesse sentido? Não é muito bem organizado, não. É porque aparecia, entendeu? Ou seja, você tava terminando aí já tinha um outro grupo. Tô montando um grupo aqui, tal. Tô dentro. Bote meu nome aí. Aí, Paco, você vinha, os últimos meses de terminar aqui com essa lá, era um aperto da porra, tal. Mas porque você já começa... Tava dentro, botar o pé dentro, essa que é a realidade, né? Aí depois, quando a gente pegou o know-how, eu falei, não, velho, agora vamos fazer o nosso. Mas aí assim, não é a praia da gente, entendeu, velho? Aí você querer ficar à frente pra resolver tudo, porra... Dor de cabeça da porra, né? É muito. Assim, você com 30 anos, isso aí sai na urina, passa entendeu? batido, né? Energia da porra. Energia do cacete, velho. Você, porra, tá lá rodando, não. E assim, e ali ainda tinha um restaurante. Aí você tinha um restaurante? Restaurante pra fornecer quentinha tal pras obras, tal. Era seu o restaurante? Pô, não sabia dessa história, não. Essa aí você passou batido. Lá na rua General Labatia, ali nos Mas que você montou era coisa de família? Barris. Coisa de família ou não? Não, montamos. Eu, um tio meu e mais um amigo. Aí montamos um restaurante e tal, Paladar. Paladar, eu me lembro desse nome. Ali, lá nos Barris. Era perto da faculdade de contabilidade? Como Não, do outro lado. Do outro lado, era no caminho para o restaurante macrobiótico lá famoso que tinha. A gente falava, se quiser comer carne, entra aqui.
quiser comer carne, aqui mesmo. Mas, rapaz, E a ideia do aluguel surgiu como? Porque até então você estava comprando no custo, revendendo. A ideia do comprando, aluguel revendendo. é por causa do chamariz. Ou seja, 1% do valor que você empregou no aluguel, pô, bicho, você pagava imóvel em 100 meses ali. Pô, que Só maravilha. residencial, Tom? Só residencial? Ou vocês construíram comercial também não, nessa jornada? Só residencial. Só residencial. Nunca construímos comercial. Aliás, nunca construímos, não. Assim, quando eu falo nós, assim, foram diversos grupos. Não foi um grupo só, entendeu? A gente sempre fazia aí sempre brigava. Sempre... Entra aqui, daqui a pouco, pô, lá pro inferno, vai pagar essa zorra, vai. Aparece outro. Aparece outro, faz outro. E assim, foram muitas, assim... Teve uma coisa mesmo terrível. Teve um dos grupos que a gente montou que a gente teve a morte de um terceiro. Não era nem terceirizado, o cara é esquartejado, pô. O cara faleceu dentro da obra. Ou seja, o terceirizado de pegar lixo, o cara ia pegar lixo lá, pegou um cara na rua para ajudar, o cara do nada foi para lá, o cara veio a falecer dentro da obra. Mas acidente de trabalho ou infarto? Acidente de trabalho. Caramba. Isso é complicado. E assim, e o cara de capacete, de tudo, a porra veio de lado. Poxa. Assim, acontece. Ou seja, coisa, acontece. Né? Então, acontece. são coisas terríveis. Faz parte, é um mundo, assim, que você não imagina o tanto de surpresa que você tem de todos os lados, né? Boas surpresas e, às vezes, surpresas ruins. Mas aí foi esse grupo mesmo foi uma experiência ruim. Foi um grupo onde a gente, numa época de valorização ruim, onde a gente teve assim, daquilo que a gente esperava, que tinha projetado de 60% numa época de juros baixos, a gente tirou ali 28%. Depois de 18 meses, ali 20 meses de obra e tudo. E assim, demos sorte porque só porque eu vendi logo. Porque o que ficou para depois amargou uma dificuldade. Ou seja, assim, nós já tínhamos um preço já setado para colocar, e o pessoal, não, vamos... Rapaz, o mercado não tá ajudando, bicho. Você vai ficar com essa zorra aí, parada. Aí saiu e... graças a Deus. Ô Tom, você lembra, na época que você foi ganhando mais maturidade no investimento, na hora de você tomar uma decisão dessa, o que era importante para você? Fala, rapaz, tem um grupo aqui, como é que você analisava esse negócio? O que é que te chamava atenção? Você quer a verdade? Não analisava não, velho. Ia já no embalo. Não analisava não, ia na cara e na coragem. Esse primeiro grupo mesmo, a gente não conhecia ninguém. Aquela velha história, time que tá ganhando não se troca, né? Não conhecia ninguém, era um investimento, ou seja... Pô, isso aqui é bacana? Por que é bacana? No fundo, porque o imóvel custa 100, você vai construir por 50? No fundo, é o que todo mundo busca, que é a rentabilidade. Isso é rentável, é 100%, virou 80%, 90%, foi baixando, mas você sempre via que era um bom negócio. Sim, e é rentável num momento de incerteza. Olha que negócio legal. É rentável no momento onde a gente tinha muitas incertezas. Aliás, as incertezas vieram a ser realidade. Ou seja, quem estava com imóvel ali naquela época, ficou com o seu imóvel, amigo. Vendeu depois da confusão? Ótimo. Ali era dinheiro em caixa. Certo? Tava ali na mão. Ou seja, depois você ia vender para quem se ninguém tinha dinheiro, né? Mas depois que a coisa estabilizou, tranquilo, aquele imóvel não perdeu o valor. Certo? Não perdeu o valor. Aliás, eu não me recordo de nenhum imóvel na minha vida desvalorizar. Eu ia te fazer essa pergunta. Se teve alguma coisa aqui... Nenhum imóvel na minha vida desvalorizou. Nenhum local desvalorizou. Já teve, assim, período de estagnação longa. Já teve, assim, um período de você olhar e dizer, ih, rapaz, essa zoa aqui tá demorando. Aí eu vou passar para frente, porque... né? Você está estagnando, o mercado financeiro está ganhando ali de você, né? Então, você vai passar para frente. Uma comparação legal também, que eu falei com o Tom, o seguinte, Tom, aqui tem uns cortes, viu, Renazinho? Eu falei com ele o seguinte, rapaz, uma das coisas que me chama a atenção é que ele é um cara atento ao ciclo, né? Que ele me liga e fala, porra, acho que está na hora de vender esse negócio. Aí eu fico analisando ele, né? E só ele faz isso, essa análise
E, porra, eu comprei aqui, essa zorra vai chegar ali, vai estagnar, tô olhando aqui outras coisas, o comparativo tá na hora de mudar, sabe? Quando precisou esperar no Flamengo Privilégio, pô, esperou no momento certo também, todo mundo soube virar que... show. Porra, o seu apartamento tava nem aprumado que o meu, porra. Eu vendi antes de você, vendi por 550. Você esperou mais um tempinho ali, virou a chave, sabe? Então eu falei com ele que ele era um cara atento nisso. 600. E só que ele falando aqui agora, eu vejo que isso é muito do feeling. Não é um processo estruturado que o cara tá ali, sabe, matematicamente analisando, sabe? Como ele adquiriu isso ao longo da vida dele, ele, pô, conversa com as pessoas, tá no feeling, está sabendo o que é que tá acontecendo. Tô certo? Tem muito de sorte, viu, velho? Também, Feeling também, e mas sorte. feeling e sorte. Eu, assim, agradeço muito a Deus, assim, alguns pontapés que eu dei por aí que deu certo. Você quer ver uma coisa interessantíssima? Interessantíssimo, velho. Um investimento que eu fiz sem nenhuma pretensão de ser investimento. Se a gente comprou umas casinhas em Mucugê, totalmente despretensiosamente. Mucugê hoje é um mercado imobiliário de boom da Bahia. Ou seja, vocês estão falando aí de, seja, metro quadrado. Eu ouvi falar que estão fazendo casas de R$1 milhão. Que tá 1.200 e você tá falando aí de 120, 130 metros quadrados. Rapaz. Essa viagem que eu fiz agora. Seu irmão viu isso lá agora, rapaz. Ele Isso não o quê? De acreditou. quanto tempo pra cá? De quanto tempo? Comprou essas casas uns quando? 2 anos, né? Um ano pra cá. Um ano pra cá. O boom mesmo, de verdade, de subir inacreditavelmente de um ano pra cá. Ou seja, teve amigos nossos lá que venderam assim, propriedades por um preço absurdo, que pensou assim, porra, vendi maravilhosamente bem, que a propriedade já triplicou de preço. É isso Coisa mesmo. boa. Mas sabe um negócio que eu fico percebendo, pô? A história, ele falou, né? Começou do pai, do avô, como você me disse. Era algo importante na trajetória de vocês, que não estava ligado puramente a uma matemática de conta, mas ele sabia que o imóvel trazia algo especial junto no investimento, né? Aí entende o ciclo e outra, pô. Só ganha dinheiro quem está no negócio e está com a pele em risco para perder e para ganhar. Né? Porque às vezes o cara fala, eu quero um retorno desse de 90%, 100%. Pô, peraí, às vezes você vai ter um de 20%, um de 30% para acertar um de 100%. Né? Só pega mais bom, quem vai surfar, pô. Então, e o interessante, Chico, é que ao longo da conversa você percebe que a variação de profissionais, né? Você já falou de médico, você é engenheiro eletrônico, a gente já viu condomínio de juízes, de advogados, quer dizer, todas as profissões, né? O cara que é investidor, ele sempre destina uma parte do dinheiro dele para a parte de dono de universidade. Dono de universidade. Reitor. Dono de reitor. Exatamente, reitor de universidade já fez parte do grupo da gente, ou seja, tá lá ali e firme e forte. Aliás, 2 reitores já fizeram parte de grupos diferentes. E aí é interessantíssimo, assim, eu ia falar, eu já perdi dinheiro no mercado financeiro, mas nunca perdi dinheiro em imóvel. corte aqui, mano. É bom. Entendeu? Pra mim, assim, o que eu tento passar para meu filho é isso. O que meu pai me passou. Ó, muitas coisas você vai ganhar muito dinheiro. Outras você vai ganhar pouco dinheiro. Mas acho que essas que vai ganhar pouco dinheiro, você vai ganhar sempre, ou seja, aquele crescimentozinho de água, né? Você vai enchendo ali a represa com a água ali um pouquinho subindo. É diferente de você chegar no lugar e querer botar fogo na porra da floresta para tirar a madeira para poder fazer a coisa. A coisa vai rápido. Mas de repente, se o fogo comer o resto que você tem da mata, vai embora de uma vez só. Então, esse crescimento de água é interessante, velho. É interessante. Ou seja, se você falar assim que eu nunca fiz um plano na vida, eu tô mentindo. Assim, à medida que você... Até porque eu fiz economia depois na Católica, né? Quando eu tava falando de que eu chegava lá 6 horas para investir no overnight. E aí, estrela, ainda entra hoje aí. Bora lá, bora ver aí. Mas, ou seja... Mas, assim, esse curso de economia é bem interessante. Porque se você pensa, assim, em ter uma evolução de 5% por ano na vida... Você vai ser uma pessoa de sorte se você conseguir fazer isso. Certo? Se você passar ali
10 anos e evoluir 5% todo ano sem ter revés, você tá bem, cara. Você tá bem. Você não pode deixar de se divertir, né? Legal também, você falou. Isso é importante. Você não pode deixar de se divertir. Ou seja, assim, regras da minha vida eu nunca tive, exceto quando eu, assim, bem no início da vida, eu botei pra mim, não, eu vou poupar 40% e vou gastar 60% do que eu estiver recebendo. Eu vou querer viajar, vou querer, arregaçar. Mas 40% eu vou deixar aqui, separadozinho aqui, porque Pezinho de meia. era uma oportunidade boa, entendeu? E você recebia em moeda forte. Isso é que era interessante. Você fazer a poupança em moeda forte não tem nada melhor, né, velho? Então, foi uma época que foi decisiva assim, na minha vida. Eu não teria como começar a vida sem essa poupança primitiva aí, feita fora do país, em moeda forte. Como eu falei, é um lance de forte, é um lance de sorte, muita sorte. E, assim, você parar para pensar e dizer que não precisa ser muito fantástico fazer uma continha dessa, não. 60-40 tá uma proporção boa para você se divertir e depois guardar um pouquinho para mais tarde, né? Com certeza. Quando você entra hoje no investimento, hoje, né, o Tom de hoje é mais experiente, vou fazer aquele investimento. Você tem já uma noção do que é que você vai fazer com aquela grana? Você planeja isso ou você deixa a coisa acontecer? A grana para gastar, para comprar, investir, ou a grana que vai ser o imóvel que você está investindo. O resultado. Não. Você faz o investimento e deixa a coisa acontecer. Ou seja, o investimento é para você se salvaguardar, né, velho? Para você não ficar muito líquido, não ficar muito à disposição aí da renda variável, de bolsa, de banco. Eu percebo que Tom é de momento, né? Todo mundo criticando aquela atitude dele lá no Flamengo Privilégio. Tom, venda logo o seu imóvel. Ele lá cozinhando, ele não estava... mas é o que a gente vê, rapaz. Tudo na vida, eu digo sempre que a gente tem a escola de livros e tem a escola que é a vida, né? Então você começou cedo, né? Com 20 e poucos anos, você já estava entrando em regime de condomínio, né? Participando para construir imóveis. Então você vem ao longo, começou, poucas pessoas começam com essa idade, muito pouco, você conta de dedo, né? É verdade. Então, você veio e também aliado a isso, Chico, vem a intuição junto com a experiência e a sorte, né? Não, agora eu vou fazer a propaganda do grupo agora. Agora vai ser... Agora a matéria paga vai agora. Rapaz, você sabe o que é também? É que você sofre muito para fazer essas coisas. Por exemplo, você tá num ramo que não é seu. Por exemplo, eu me meti na construção civil, eu nunca fui de construção civil. Então, eu apanhei muito, sofri muito. E assim, sofri mesmo, assim, de ter que ir no meio da noite armado para poder, botar o vigia papando a mulher do vizinho e, o cara lá da polícia querendo pegar o vigia e, o vigia correndo lá dentro da obra. E você, 2 horas da manhã, o cara ligou, vão me matar, e você vai pra lá, e não é legal, entendeu, velho? E aí eu falei, não. Tanto que eu passei um tempão sem fazer zoa nenhuma. Foi? Até conhecer vocês, entendeu? Você lembra mais ou menos essa lacuna, quando teve? Rapaz, o último regime de condomínio que eu tinha feito com um grande amigo, e assim, lá em Abrantes, inclusive, 2006, 2008, alguma coisa assim, os meninos eram bem pequenininhos. Aliás, não, lembrei porque eu tinha uma caminhonete preta. Aliás, foi em 2007 que eu comprei a caminhonete. Então foi isso aí, 2007, eu vendi a caminhonete em 2010. Foi nessa época, 2007, 2010. Então, quase 10 anos. Aí depois daquilo ali, assim, deu muito trabalho. Foi muita confusão, velho. Foi muita confusão. E assim, eu falei, eu cansei, né? Eu falei pra mim, não vou entrar mais nessa zoa, não. Tanto que eu acabei até perdendo um amigo, sabia? Porque não quis mais entrar Perdi no um grupo. amigo, porque um amigo próximo, me chamou, Tom, vamos fazer não sei o quê. Ele, baseado na minha experiência, achando bacana, vamos fazer agora. Eu falei, velho, não vou não. E esse amigo acabou ficando chateado comigo. Mas, ou seja,
eu fiquei aí praticamente 8 anos, né? Sem fazer. Tive um grupo pequeno, fizemos um imóvel só. Não foi uma experiência assim, financeira muito legal. E aí eu falei, pô, não quero mais tijolo não. Mas tinha uns imóveis na carteira. Não, claro, locação, sempre mantive. Mas assim, Chechel sempre foi uma pessoa extremamente confiável para mim. Conhecimento dele, ou seja, ele foi muito bem recomendado por Pedrão, assim, antes... Pedrão Pedro Aragão. Quando ele estava chegando lá, ele falou, não, aquele cara ali é ponta firme, pode chegar junto, e ele sempre foi ponta firme, né? Então, quando ele me chamou, aí você deve lembrar, eu falei, pô, Chechel, eu nunca mais vou entrar no negócio de tijolo, não quero saber mais de porra de tijolo, não. E, assim, entrei numa de voto de confiança e muito obrigado, porque foi um retorno. A gente é que agradece, Ave Maria. Foi um retorno muito legal e assim uma experiência boa voltando, né, para essa área. E aí eu gostei, né? E assim a confiança continuou até por causa da qualidade do imóvel que Chechel faz, né? Qualidade da obra que ele entrega é diferenciada. É legal você visitar com ele, que ele mostra os detalhes, assim, coisas pequenininhas que na época a gente não pensava naquilo, ou seja, como economizar a partir daquilo ali. Então, assim, o segredo da experiência, né? Muita experiência. E aí cria essa confiança. Sabe? Então, acho que foi o que aconteceu comigo. Não foi nenhum estudo matemático, não foi nada, assim, malthusiano, não foi... Rapaz, mas você falou um detalhe que eu te perguntei, o que era importante. Olha o que você falou. E falou, rapaz, passei uma fase que encheu o saco, não queria mais, não estava com energia mais para dedicar. E quando eu me senti de novo confiante no processo, né, quando eu achei alguém que tinha credibilidade para me levar e eu realmente confiar e entregar, eu fiz e deu certo, né? E é um ponto, porque às vezes a pessoa se pergunta aonde eu vou, para que grupo eu vou. Imagine quem não tem um norte. Não, exatamente. Tinha um tempo sem fazer. E também, confessando, eu tinha perdido dinheiro no mercado financeiro. Eu tinha tomado essa cacetada. E assim, nós estávamos numa época de juros de 3% ao ano. Né? Exatamente. Não tinha. Época boa. Eu não tinha para onde ir. Você vai investir em quê? Ou seja, foi uma conjunção de fatores que me levaram a juntar aí ao grupo de vocês. Ou seja, primeiro, você ser uma pessoa confiável. Mas eu não conhecia a qualidade de sua obra. Eu não entraria só porque você era confiável. A obra era no Flamengo. Pertinho de casa. Vou passar e vou olhar. Dava para passar e ver. Que é um tópico importante. Estar perto do investimento. Claro, você olhar. Quer dizer, hoje, apesar de eu morar perto, a gente sabe que eu passo poucas vezes lá. Mas quando eu passo lá de bike, eu sempre dou uma entrada lá. Mas, ou seja, não é questão de desconfiança, não é questão de nada. É questão de realmente curiosidade. E assim, o fato de ter dado certo e ter pego meus filhos com a idade aí, ou seja, o mais novo vai fazer 18 agora, isso me coloca numa situação onde eu quero também dar o mesmo exemplo para eles. Né? Que bacana. Então, isso eu acho que é o exemplo com atos, não é só com palavras. Né? Então, já virou sócio do filho, investimento? Já tá. Luquinha já tá ainda. Luquinha é o mais velho? Isso é bom, Tom. É uma história bonita, né? Então, assim, parabéns pela trajetória, né, que você seguiu. Então, percebe que foram dando um bocado de dica, porque no mercado imobiliário tem muita gente que tem medo do investimento, né? Tem uma premissa disso, de falar, rapaz, quando eu enxergo ali que eu posso me dar mal... Pense num cara que vai investir o dinheiro de sua vida numa construtora que ele não conhece. Como é que você faz isso? Exato. Eu nunca fiz. Essa coragem eu nunca tive. Certo? De dizer, porra, vou investir num lugar que eu não conheço. Não. De jeito nenhum. Eu não conhecia a construtora de Chechel, mas conhecia ele. Chechel. Sabia onde ele morava, falou, bicho, qualquer coisa. Ele atravessar a rua. Então, sei onde você mora, conheço a história. Não, assim, eu sabia que não ia dar merda. Tinha certeza. Não sabia que ia dar tão bem, né? Só não sabia disso. Então, o fato de ter terminado tão bem, da obra ter sido entregue com qualidade, ou seja, todo mundo elogiar, todo mundo
me habilitou para eu entrar na outra quase que de olho fechado. Eu não sei se você vai lembrar, a outra te trouxe e assinar contrato. A gente só vai assinar contrato depois acho. Você deve lembrar disso, né? Ou seja, ali foi de olho fechado. Ou seja, é maluquice? Não tem nenhuma maluquice. Não tem, não chamo nem de risco calculado, ali não tinha risco. Certo? Então, eu acho muito melhor o investimento dessa forma do que um investimento assim, pesado em renda variável, entendeu? Tem um pouco de renda variável. Tem, a gente gosta de apostar um pouco. Hoje, com a ajuda assim, dos jovens, ou seja, meu filho mais novo também quer fazer economia, está muito envolvido nisso. E ele lê livros assim, bacana. E ele perguntas similares ao que vocês estão perguntando. E aí, pai, por que você fez isso e não fez aquilo? Rapaz, você quer saber? Acho que foi intuição. Eu não fiz nenhum estudo calculado, não. Não botei a única conta que eu fiz na minha vida foi aquela que a gente falou aqui. O aluguel dava 1% ao mês e, pô, isso aí pô, áureas. Então, mesmo na época que do juros estava 3% ao ano, dava 0,5%, era o dobro. Certo? Então, obviamente, agora esse mercado de aluguel não está, assim, dando retorno para quem tem, principalmente para quem tem contratos antigos como eu. Eu tenho contratos antigos onde eu não consigo. Nem 0,5%. Alguma coisa mais antiga eu não consigo mais. Estou ali entre 0,35%, 0,4%. Assim, feliz da vida do imóvel estar bem conservado. Feliz da vida de ser um bom inquilino. Né? Ou seja, o cara não está dando trabalho, está ali, paga o IPTU, condomínio ali direitinho, bonitinho. Isso é maravilhoso, entendeu, velho? Mas, assim, você dizer daquela continha que a gente fazia de 1%, eu acho que nunca mais a gente... É difícil. Né? O que você acha, Chico? É uma conta difícil. Então, eu acredito, porque assim, como está surgindo hoje os aluguéis de curto tempo, dos temporadas, e hoje tem solução, tecnologia que resolve. Porque se eu tivesse que administrar um apartamento de temporada, eu não queria. Sim. Né? De forma alguma, para poder estar fazendo check-in, check-out, cuidando disso, e olha, eu não queria. Troca de roupa de cama, pelo amor de Deus. Mas hoje no mercado tem soluções, né? A gente fez uma parceria com o pessoal da Rauzi, mas tem o próprio Airbnb. Rapaz, surgiu hoje o administrador de Airbnb. O cara que pega a parte... Sério, bicho. Eu não sabia, mas eu cheguei lá no meu prédio, tem um cara lá, ele fala, sou administrador de Airbnb. Ou seja, a parte que era chata do processo de chave, de vistoria, ele faz. Trocar a roupa de cama, e pega lá um percentualzinho. Então, pô, vistoria de entrega, vistoria de recebimento. Entendi. Por isso que eu te falei, nessa leitura que a gente se reuniu, fez as contas lá do posto e falou, rapaz, esse negócio é bom. De aluguel. Então aí a gente está apostando em trocar o lucro pelo apartamento, ficar com o imóvel, para ter uma renda que foi uma coisa que eu ainda não postei. Né? Então eu vi que eu vou pagar para ver. Eu tô aceitando o conselho aí e vou pagar para ver. Porque realmente as margens que você me citou aí eu nunca imaginei. Mas... Rapaz, eu também não imaginava não. Né? Assim, o aluguel, a gente já saiu com um estudo. Eu sempre acreditei. Mas eu vou lhe falar, bicho, que o metro quadrado uma sócia, Ivana, sempre falou, vai bater 18 mil, vai bater 20 mil. A gente queria nada e tal, não sei o que, distante. Quando a gente saiu, pô, não sei se você lembra, mas com uma largada, o empreendimento foi R$ 8.500 o metro quadrado. A primeira tabela que a gente fez. Por sorte, né, mão de Deus, não deu para lançar e veio a pandemia, né? Tava ali num conflito de pandemia. E aí, pô, começou o metro quadrado a soltar. Ao mesmo tempo, o custo, aí a gente saiu de 8, foi para, se eu não me engano, 12, que já foi um salto. De 12, a gente foi para 15. E vendendo, Tom. Vendendo. Eu falava, rapaz, que coisa bacana. Vendendo, então uma trajetória de venda. No final, agora, que a gente falou, não me interessa vender, eu vou botar 18. Quem quiser que compre. Também a gente está nessa posição. Quem quiser que compre. Aí vem os ciclos, né? Aí vem os ciclos, né? Essa coisa de você reconhecer a questão do ciclo. Isso vai atrair muita gente para construir.
Com certeza. Como atraiu. Na Barra, se você passar, o que mais teve foi apartamento entregue. Mas se você construção. continua entregando um metro quadrado a esse preço, não afetou em nada. O que é que eu vou te falar, Tom? O que é que eu observei? A diferença mora no empreendimento, vai ficar redundante, mas no empreendimento que tem um diferencial. A localização. Eu vi muita gente reclamar e falar assim, ó, não tô vendendo bem, tá empacado, tô com preço baixo. E a gente surfando uma onda boa. Entendi. Sabe? Ou seja, o imóvel não tinha atrativo, né? Exato. Aí a gente chegou à conclusão, peraí, pô. Você tem que botar algo diferenciado. A localização. Localização né? Mário Soares, né? Eu sempre nunca esqueço isso, né? Numa entrevista, perguntaram a ele, me dê 3, vamos dizer assim, pontos que você vê no mercado imobiliário. Eles, primeiro, localização. Segundo, localização. Terceiro, localização. Localização é tudo. Entendeu? Aí você tem imóveis na Barra, quer dizer, um imóvel na Alameda Antunes é diferente de um que está ali no Jardim Brasil. Completamente diferente, né? E isso tem que ser. E outra coisa, a coisa vai ficando escassa para se fazer, né? E acaba valorizando mais ainda. E é como o pessoal fala, né? Às vezes, você quer lançar, quer fazer preço, tem que fazer preço de mercado, o mercado quem vai dizer. E o mercado está ligado à localização. Com certeza. E uma coisa que vocês têm forte, né? Tem esse aliado forte aí, que é a pesquisa mercadológica e o uso de aplicativos para isso aí. Ou seja, a experiência desse cara em São Paulo, que é um mercado muito mais concorrencial do que aqui, deve ter assim, feito uma diferença muito grande para trazer esse negócio para cá. Eu fui procurar um imóvel em São Paulo, eu caí para trás, velho. Para comprar ou para alugar? Para comprar. Eu caí para trás. Rapaz, negócio absurdo. Eu caí para trás. Quer dizer, só para ter uma ideia, todo mundo fala que hoje o mercado em Portugal explodiu, né? Explodiu. Os valores em Portugal explodiram. Ou seja, hoje você está trabalhando 2.000 euros um metro quadrado, certo? 2.000 não, mais. 2.000, desculpe, fiz a conta. 4.000 euros um metro quadrado. 4.000 euros um metro quadrado. Quando um amigo meu falou e eu vi o imóvel, eu falei, que porra é essa, bicho? 4.000 euros? Kitnet? Isso, não é a questão de ser kitnet, era até um imóvel 2 quartos. Era um imóvel de 70 e poucos metros quadrados, um imóvel bom. Mas um prédio, velho, era um prédio reto, sem varanda, fachada reta. Depois eu não vou mostrar a foto aqui, mas depois eu lhe mostro. Quadrado, tudo reto, tudo travado. Não tem um charme, né? Não tem nada. Tem nada. Ou seja, 20.000 reais um metro quadrado. Aí eu falei, pô, impossível. Isso não vai existir nunca no Brasil. Aí eu fui buscar um negócio em São Paulo. No Brooklyn estão lançando imóvel lá, 20.000 reais um metro quadrado. Apartamento de 3 quartos, 90 metros quadrados. Tem uma rua lá, tal da Bela Sintra. Lançaram lá 40.000 reais um metro quadrado. Apartamento estúdio. Estúdio? É brincadeira, estúdio. Negócio de 20 metros, 25. Não, ou seja, aquele terreno, o último terreno do Leblon, na Vieira Soto, né? Era um posto de gasolina. Eu me lembro isso, na época, já tem tempo isso, foi vendido a 70.000 reais o metro quadrado. Rio de Janeiro. Muito dinheiro, pô. 70 não é pouco mil. dinheiro, não. Fizeram, parece que foram 5 ou 7 andares, um por andar, apartamento de alto luxo. Né? O último terreno da Vieira Soto lá do Leblon. 70.000 reais o metro quadrado. Putz, Não é bom? Ô Tom, tem uma história que a gente conta. Quero saber se você vai poder contar. A gente fala aqui dos retornos financeiros de alguns investidores do que tiveram, né? Que dentro da casa, quem mais ganhou de din foi o Chechel no Flamengo. A gente briga com ele que ele deu uma tacada da porra, né? Foi ele mesmo. Oxe, foi quanto? 100 ou foi mais 100%? 100%, né? Certinho. Aí a gente conta a sua história também, mas tem gente que não acredita. Você pode contar? Quanto você comprou e quanto você vendeu? Você lembra desses dados? Eu vou mentir para você se você me perguntar quanto eu comprei, eu não saberia. Mas eu acho que você ganhou mais de 100.
Mas foi perto. Foi perto. E não foi mais 100, foi perto disso aí, não foi? Foi mais de 100. perto. Porque eu não me Ele ganhou lembro mais que do que custou eu. uns Foi apartamentos perto. desses na época, que eu me lembro que assim, custaram uns 320 mil, 330 Eu com não- piso, um negócio Não. desse assim, né? Será? Com tudo Foi do 270, máximo. 280. Foi, né? É, essa faixa. Aí Ainda mais mas é Tom, que porque chegou teve... logo no- Não, mas Ele é porque chegou logo depois no teve início. taxa de aditivo, implantação, é taxa isso, de teve umas implantação. coisinhas aí depois. Ou seja, no máximo 300. paguei ali o quê? Uns 10 meses de condomínio, não foi? Teve isso também. Também tem isso. Dá uns 10 Aí essa mil. conta a gente não posso fazer. Vamos tem dizer que que bateu uns fazer. 330 aí com tudo. Eu realmente, assim, no... Para imposto de renda, eu acho que ele bateu uns 320. Mas o imposto de renda não leva condomínio, né? Não leva IPTU, não leva... Ele só leva mesmo ali só taxa de implantação. Então foi um excelente investimento. Aquilo que eu falei. Quebrou aquele desencanto que eu tive, né? Dos 8 anos. Dos 8 anos e assim, das brigas. Rapaz, construir não é fácil não, velho. Imagine você montar um grupo. Esse aqui, ó. Não, peraí, monte um grupo. Tá monte fora. Monte um grupo de 3 pessoas para construir 28 casas. Vamos lá. Precisa gostar muito do que Vá. faz, viu, velho? Um grupo de 3 pessoas para construir 28 casas. Toda hora tem coisa, amigo. Toda hora tem coisa. Eu falei para mim, nunca mais eu faço porra nenhuma, porque eu passei um período realmente e mesmo assim o engenheiro, assim, ele trabalhou muito mais que eu, se desdobrou muito mais que eu, mas pelo fato de você ser um dos donos, você tem que ter um esforço, entendeu? Tá lá junto, porque não faz sentido o cara tá lá se desdobrando e você sem fazer porra nenhuma, entendeu? Então eu falei, eu não quero mais não, chega, desgasta muito, ter os meninos agora para cuidar. E aí foi a época que eu curti os meus filhos, graças a Deus. Tá vendo? Foi a época que os meninos Mais estavam aí. uma luz vinda lá da Lá estrela. de cima, ou seja... Olha, agora você vai parar de investir, vai Não. cuidar da família, que é um bem maior que você tem, né? Com E depois certeza. você volta de novo. Prioridade 00. E aí foi interessantíssimo, ou seja, um já está bem encaminhado, a outra está se encaminhando e o último está fazendo 18 agora e deve também entrar na... Quer dizer, ele já vai entrar na escola do irmão mais velho, né? Porque ele já quer fazer economia. Ele não quer nem passar por engenharia. Engenharia agora, ele já vai direto para economia. Então, assim, eu acho que eu tenho muito a agradecer a Deus, primeiro, né? Depois agradecer as pessoas que tiveram paciência comigo, ou seja, o primeiro engenheiro que fez o prédio comigo, ele me via, ele já dava um calafrio, porque ele chegava ali fazendo milhões de perguntas, e pô, e esse dinheiro aqui vai pra tal lugar, pô, mas isso aqui tá caro pra cacete, mas porra, assim, eu enchi o saco do cara, o cara saiu meio chateado comigo, assim, meio chateado mesmo, ou seja... Desculpe, aí em público, mas assim, agradecer a paciência da galera, agradecer o pessoal do financeiro que participava desses negócios, ou seja, na questão de desconfiança, que às vezes a gente fica puto, pô, mas peraí, você comprou essa louça aqui por R$3,40 o metro quadrado, mas pô, tava em oferta ali a mesma louça por R$2,99, pô. Ah, mas era o prazo de entrega, esse cara não tem prazo. Porra nenhuma, espera um pouco, dá tempo. Entendeu? Se eu não tivesse passado por isso tudo, talvez eu construísse minha vida inteira. Mas você passa por todas essas Chega uma hora que cansa. essas picuinhas mesmo, que às vezes até você mesmo é que cria. Certo? Então isso aí me tirou a vontade de ficar, porque você... Poxa, e sem contar que em 2010 eu fiz 3 bypass, né? Não. 2 safenas e uma mamária, né? Então, aos 48 anos de idade, você já entrar pra esse clube é chato. Foi quando começou a empresa? Não. Aí era de heredidade. A empresa já tá fazendo 30 anos, a empresa já tá
Tá sólida assim, já, né? tem assim, pessoas que tocam bem lá dentro. A gente tem funcionários muito bem qualificados. Você é o único dono, Tony? Não, meus sócios também tratam muito bem da empresa. Ou seja, eu só tenho a agradecer a todas essas pessoas que me ajudaram e continuam me ajudando, né? Então, muito agradecer, muito pouco a pedir. Coisa boa. É Ô, Tom, isso aí, Tom. tu tem gostado? E a parte de investimento, já falando da incorporação, porque o regime de condomínio foi aquilo que você já veio desenvolvendo desde então. E aí, foi o Porto foi o primeiro SCP que você entrou? A primeira modalidade de incorporação que você entrou na SCP, com investimento nesse perfil? Ou já teve outras incorporações sem ser de condomínio que você também já entrou? Já teve outros. Esse que eu falei das 28 casas, já foi uma SCP. Já foi SCP também? Só que eram 3 pessoas somente. Entendi. Eram 4 pessoas somente, né? 4 pessoas. Então, sobrecarrega, velho. Entendi. Sobrecarrega. Então, por exemplo, o grupo de vocês, eu sou só um sócio investidor. Uhum. Eu não faço até porque eu me eximi. Eu falei, eu não quero fazer porra nenhuma, porque isso me trouxe uma refuta muito grande, um trauma de assim, ficar a noite sem dormir, de ficar ali, porra, batalhando por coisas assim que às vezes você se irrita muito. Então, graças a Deus eu encontrei um grupo para confiar e eu pedi desculpa a todos os outros meus sócios que eu nunca fiz porra nenhuma pelo grupo, mas a única coisa boa é que eu nunca atrasei, pronto. Então essa é uma coisa, já é uma coisa boa. Bom demais. Seja, se eu não ajudo, pelo menos eu não atrapalho. Gostei. Gostei. Ô Tom, com a maturidade que você tem, quando você olha assim, uma orientação que você possa dar a quem tá lá 20, 30 anos atrás, né, trilhando esse Tom de hoje, o que é que você pode falar dessa trajetória? O que é que você diria de diferente? Falar, rapaz, tem uma orientação legal aí que você deixa. Primeiro, ouça Deus. Quando boa. Quando Deus quer falar, você ouve. Né? Importante. Quando Deus bota uma coisa no seu caminho, assim, obviamente nem todos os caminhos, às vezes aparece coisa ruim aí disfarçado de Deus. E aí você tem que saber reconhecer, mas ou seja, tem muito assim de... Eu não dou conselho para ninguém porque eu não saberia como aconselhar o que aconteceu, como as coisas se aconteceram comigo. Eu não entraria a nível de conselho, não. Principalmente dar um conselho que eu não sei para quem eu estou dando, entendeu? Mas o conselho mais velho foi o que eu falei com você antes da nossa conversa, né? Por incrível que pareça, a primeira vez que eu ouvi falar de terra foi meu avô. E ele falava o seguinte: um homem de respeito precisa ter terras. E isso é uma consciência dele, não é necessariamente a minha. Mas foi uma coisa que ele falou que eu não esqueço. Um homem de respeito tem que ter terras. Será que isso faz sentido? Não sei. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça e assim, a minha prioridade nunca foi meu carro. A prioridade foi primeiro meu primeiro apartamento. Graças a Deus, meus filhos têm exatamente essa mesma orientação, não porque eu tenha dado, mas porque eu tenha mostrado. O exemplo, né? O exemplo foi o que ocorreu. E meu pai foi exatamente a mesma coisa, né? Meu pai foi isso, e meu pai hoje tem 96 anos. Assim, usou todos os imóveis dele. Ou seja, meu pai hoje está aí com esses 96 anos. E meu pai já teve X imóveis e hoje tem 2 imóveis. Então, usou o que ele precisava para o bem próprio. Usou, fez muitas viagens, fez o livro dele que ele queria. Esse livro ele conta as viagens dele todas, tudo que ele queria fazer, uma história fantástica. Aconselho quem puder ler aí, A Viagem Através da Memória, foi um livro que trouxe um prazer muito grande para ele. E assim, para as pessoas que leem, principalmente meus amigos, se amarram, porque descobrem as histórias assim, engraçadas por onde ele passou. E às vezes histórias até que eu tinha esquecido, mas ele registrou. E aí, assim,
Desculpe se eu escapei da Que pergunta, é essa? mas eu realmente não gostaria de assim, dar esse conselho, assim, exceto frases antigas, essa do meu avô, essa do meu pai, aquela velha história de nunca coloque todos os ovos numa cesta só. Acho que isso é básico, uma coisa básica, que às vezes pode ser muito básico para todos nós, às vezes para uma pessoa que pode estar nos ouvindo, ele nunca ouviu isso. Mas existe essa frase. Nunca coloque todos os ovos numa cesta só. Então, acho que isso é básico para a vida. Básico para a vida em todos os sentidos. Em investimento, em conhecimento, em você nunca, assim, querer se tornar um especialista de alguma coisa e se fechar naquilo, né? Ou seja, eu queria ser piloto privado, fui ser engenheiro eletrônico, acabei fazendo economia e fui construir prédio e hoje tenho uma empresa voltada para a área de analítica de instrumentação. Então, isso é uma coisa, para mim, me traz um orgulho muito grande, porque a gente acabou conhecendo um pouquinho de cada área, né? Ou seja, longe daquela história saber de tudo um pouco, né? E saber muito pouco de tudo, né? Então, tô longe disso aí. Eu quero realmente conhecer bastante de cada coisa. Então, tudo aquilo por onde eu passei, eu me esforcei bastante para poder conhecer assim, os detalhes e viver esses detalhes. Isso é importante. E assim, tornar também aquele imóvel que você teve, que sempre pensou na sua vida. E acho que isso me ajudou bastante, assim, ter acertado no imóvel da minha vida. Então, nós somos vizinhos hoje, não é por acaso, né? Então, esse imóvel não foi só importante para a morada, para a infância dos meus filhos, foi importante para os amigos. Então, né? Nós temos um grupo excelente de amigos ali onde a gente mora. Um grupo muito bom, é um grupo tão bom de amigos que esses amigos são vizinhos em Mucugê também. Exatamente. Ou seja, eu tenho 4 vizinhos, inclusive um deles é vizinho de parede, que é meu vizinho em Mucugê. Né? Então isso é muito bacana. Ou seja, essa sorte, né? Imagine você ter escolhido um imóvel em 1998, aonde foi o imóvel que você criou seus filhos. Ou seja, meu pai se mudou muito. A gente se mudou muito na vida. Eu praticamente tive 4 casas diferentes antes de me mudar, antes de sair do país. Eu passei 3 anos em minha vida que eu me mudei 12 vezes. De hotel em hotel, para passar 3 meses no hotel, 3 meses no outro, ir morar no lugar, depois ir para outra cidade, depois ir para outra cidade. Até eu voltar para Salvador foi uma porra. Não tinha mala que aguentasse, né? Mas, ou seja, só agradecer, velho. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer a oportunidade aqui do nosso amigão. Que vizinho. Que me convidou para estar aqui. Porra, meu irmão, agradecer a você por ter vindo até aqui. Espero ter poder ajudado alguém. Demais. Eu vou chamar a atenção para quem está ouvindo, porque você falou aqui coisas muito importantes que quem tiver um bom ouvido, sabe, vai tirar bom proveito, Tom. Você trouxe um investimento com sentimento. Acho que foi a minha palavra que me veio aqui, sabe? Não foi aquele cara puramente matemático, né? Mas que foi guiado por instintos que você adquiriu, né? Através do seu pai, do seu avô, ou seja, pela educação que você teve, do exemplo do que seu pai fez, e a gente sabe que, né, existe um conhecimento antigo que difundia muito mais o investimento em imóveis como existe hoje. Hoje você está vendo uma molecada começar e só pensa em cripto, só pensa em coisa de alta escalada rápida, né? De coisa de 6% ao mês, de 10% ao mês, como eu vejo a turma aqui que trabalha comigo, uma galera mais jovem. Né? E você trouxe a questão do feeling, que é bacana, sabe? E eu acho que a sorte está atrelada a esse feeling seu, de Deus te guiar, de o próximo passo aparecer, de, estou fazendo um investimento. E daqui a pouco surgiu o próximo passo.
E aí você vai e faz, porque você sentiu que era o momento e fez, sabe? Então acho que pra mim o que mais me conectou aqui foi ver isso, de que muita gente fica, sabe, querendo fazer uma matemática às vezes assim, e se perguntando por que é que eu faço, quer partir para o empreendedorismo ali, fazer um grupo, mas sem ter um mínimo de noção. Se você quiser sabe? passar por um pouco dessa matemática, é sempre pensar assim, se você quer fazer um investimento mesmo, onde você quer ganhar, você não pode ficar dependendo do dinheiro que limita você a fazer as coisas que você gosta. Porque se você deixa de fazer o que você gosta para estar investindo em algo que você vai usufruir daqui a 10, 15 anos, talvez você não venha. Eu uso muito o exemplo de uma caixinha de sapato que eu tinha. Eu tinha uma caixinha de sapato onde eu guardava coisas assim, lembranças e coisas importantes que eu falava, não vou usar isso aqui agora não. Uma fita, eu tinha uma fita cassete de metal, aquela fita cassete fantástica, onde você só vai gravar coisas especiais. TDK? Não, essa era a TDK, sim, mas eu tinha muita Maxwell. Mas essa era uma TDK, especial, metal oxide lá, um negócio bem especial. E aí, isso fez parte assim, de uns 2 ou 3 anos da minha vida, e de repente quando eu cheguei na Alemanha, aquelas fitas TDK eram fitas bunda, eram fitas, aquela fita, sabe, era ultrapassada, assim, eu fiquei esse tempo todo de ter tirado proveito dessa coisa, e eu perdi de tirar proveito, e agora a coisa tá aqui. Então, assim, acredite que determinadas coisas você não pode guardar, você tem que usufruir. E assim, não é assim, não é coisa de velho não. Tem coisas que aos 40, 50 anos você vai usufruir naquela idade, você não usufrui depois. Então, exemplo dos meus erros, ou seja, deixar para abrir um vinho depois porque eu vou estar esperando aquela data tal. Porra nenhuma, abra o vinho quando você achar que tá na hora de tomar o vinho, velho. Alguém contou um negócio, não sei o que, saca a rolha. Mete aí, saca a rolha, velho. Então, a gente não sabe se vai estar vivo amanhã, né? Vivo, tem essa, ou seja, porra, né, Deus deu essa oportunidade de viver tanto tempo. Será que com 40, 50 anos não podia ter tomado um vinho melhor, né? Será que 40 ou 50 anos não podia ter ficado no hotel melhor? Ou seja, sempre aquela preocupação, né? Com os meninos, tal, a educação dos meninos em primeiro lugar, tal. Ou seja, obviamente, você parar para pensar que, eu tenho 3 filhos. Você para e pensa assim, anualmente você tinha quase um apartamento ali para a educação. Se você para e pensar, os meninos estão... quantos anos eu tive 3 filhos na escola ao mesmo tempo? 13 anos, eu tinha 13 imóveis. Faz diferença? Faz não, velho. Os meninos bem é que fazem a diferença. Isso é verdade. Os meninos bem é que fazem a diferença. Os meninos estarem cidadãos aí do mundo, bem preparados, coração deste tamanho, pronto para ajudar. Ou seja, são pessoas onde os amigos chegam para você e falam, tio, olha, a gente pede conselho aqui a seu filho. Essa parte aí, principalmente essa parte de planejamento, não sei o que, é ele que tá ajudando a gente. Aí quando era pequeno, os meninos faziam, a gente tá esperando Enzo chegar, enquanto Enzo não chegar, aí a festa não começa. Bacana, bem bacana, sabe? Ou seja, é do cara, ele se espelhou ali no irmão, se espelhou na irmã, e levava aquelas coisas bacanas, ou seja, Enzo entrava na sala, nego batia papo, chegou, legal, bacana. Isso é legal, velho. Isso é legal, sabe? Isso é o maior investimento, né? Esse investimento aí foi, com certeza, o meu melhor investimento. E, assim, tô no lucro grande. Maravilha, meu irmão. Isso aqui é bom. Lucro grande, velho. Lucro grande, esse lucro aí é incomensurável. É algo que
assim, vai muito ainda para frente, mas desde já eu digo que foi o meu maior lucro. Foi isso aí. É isso aí, Tom. Beleza. É chave de ouro não, meu. Chave de diamante, rapaz. Tom, eu que tenho que agradecer, né? Primeira oportunidade de ter lhe conhecido através do meu amigão aqui do peito. Né? Então, assim, eu só conheci pessoas boas através Você de subiu do mar, né, velho? Você subiu do mar. Se tivesse ido pro mar, pelo menos. Não, mas ele vai de vez em quando. De vez em quando, pra cacete, velho. Tô pra melhorar. Mas eu tenho o privilégio que eu só conheci pessoas bacanas, né, através de Xaxé. Você é uma delas, como ele falou, eu admiro sua visão, como é que você pensa no imóvel. E te convidar aqui, né, é importante, porque a gente tem uma premissa, viu, Tom? Bater um papo com a gente, aquelas pessoas que a gente vê um brilho no olho por aquilo que faz, né? Eu não quero que sente uma pessoa aqui que não ama de algum jeito aquilo que está falando e que não vai trazer uma inspiração na voz dele. Isso é uma premissa pra gente. Então, quando a gente vai buscar uma pessoa, aquela pessoa ama o que ela faz, ela ama o mercado imobiliário, ou ela ama aquilo que ela vai trazer de conhecimento aqui para quem está falando, ela verdadeiramente, ela acorda querendo fazer aquilo. E isso, o seu papo aqui foi muito genuíno, foi muito verdade, sabe? Não tem que vender nada porque você não está aqui para vender nada para ninguém, sabe? Não tem que vender discurso, não estou vendendo produto. E eu realmente acredito que uma história dessa, para quem olha, impacta. Como eu te falei, eu falei uma coisa que eu não imaginava que gerava impacto, o rapaz me falou, sabe? E eu tenho certeza que tem muita gente, pai de família, começando a trajetória, muitas vezes novo, né, que se encontra numa oportunidade também. Você tem dois cenários, um cara como você, jovem, com uma oportunidade na mão como seu filho, e como tem uma molecada grande hoje, ganhando muita grana, novo, né? E, qual é o caminho que eu tomo, qual é o que eu faço? Aí daqui a pouco você tem um cara mais maduro, já com, eu tenho meus filhos, mas eu preciso investir. E você falou de vários temas muito legais, sabe, que eu tenho absoluto... Para mim acrescentou muito, saiba disso. Porque você me falou essa questão mesmo de aproveitar a fase, é uma coisa que eu tenho me cobrado muito, porque eu tô numa fase de 30, né? Tô com 33, porra, já, e daqui a pouco é 40, eu sei que muda, daqui a pouco vem filho, as coisas, eu falo, rapaz, essa porra vai mudar, né? Então, foi uma aula para mim, né, de vida, que eu acho que isso é mais importante, e mostrar que o investimento, ele não é algo desassociado da sua vida, ele precisa estar integrado com seus objetivos, e ele precisa sustentar aquilo que você acredita, que é a sua família, né? Então tudo que você fez foi uma sustentação para sua família, pra você falar, porra, tudo que eu construí está aqui para servir a um propósito da minha família, sabe? Servir ao propósito das minhas visões, do que eu quero fazer, da minha diversão, como você falou, não esqueça de se divertir. Falamos de investimento de regime de condomínio, deu várias sacadas, então, meu amigo, eu que tenho que te agradecer aí, em nome de todo mundo que vai se beneficiar por esse conhecimento, viu? Legal. De coração, agradecer meu amigão que tá sempre aqui também. Tamo juntos aí. Eu me ele, rapaz, vamos entrevistar Tom hoje, venha bater um papo aqui com a gente, que coração. Tom é um cara muito bom de conversar, de ter como vizinho, então, é fantástico, né? Ele colocou muito bem colocado essa parte da família, e assim como o slogan do avô dele, né, que o homem é aquele que tem terra, né? Eu me lembrei de uma de meu avô. Homem de respeito. Homem de respeito. É o homem de respeito, é o que tem terra. E eu me lembrei uma de meu avô, né, que tem muito a ver com a minha maneira de trabalhar, né? O que engorda o boi é o olho do dono, né? Então, são essas coisas dos nossos avós é que a gente leva, né? E a gente, são coisas assim ditas. Meu avô me disse isso, eu estava assim, ele estava na fazenda, ele reuniu os netos assim na sala e começou a contar uma história, ele na cadeirinha de balanço, e eu nunca esqueci isso. Eu devia ter o quê? Meninote ali de 6, 7 anos de idade. Então, eles são os verdadeiros homens que a gente tem que seguir e ouvir, né? Como você falou, tem que ter dois ouvidos. Espíritos de luz. Espírito de luz, né? E aqui eu queria agradecer, Tom, pelas palavras, né, e pela confiança que você deu no nosso grupo, né? E quando a gente começou, a gente tinha esse objetivo de formar um grupo, conquistar a confiança de investidores para que a gente fosse sempre, né? Porque o maior trabalho foi a conquista, né? Depois que a gente conquistou e que a gente provou e que vocês estão satisfeitos, a gente manter, né? Manter para a gente sempre estar rodando, girando e proporcionando para vocês uma rentabilidade que vocês estejam satisfeitos, né? Então, eu queria agradecer pelas palavras e por você fazer parte desse grupo, né? É muito importante e a gente vai, com certeza, trabalhar para manter
esse grupo e manter essa união e, aproveitando sua palavra, sem esquecer da família, né? Eu acho que a gente na vida hoje, a gente leva, são a família e os grandes amigos, né? É bom sempre usar grandes amigos, porque às vezes a gente tem amigos que não são grandes amigos, né? São amigos de momento, de oportunidade, né? Os grandes amigos é aquele, como dizia o irmão Aquiles Scape, meu diretor do Marista, né? O verdadeiro amigo é aquele que está sempre presente nas horas difíceis, né? Então, esses são os grandes amigos, né? Porque os outros estão da oportunidade, né? Então, lhe agradeço por fazer parte desse time, né? E faço votos que a gente continue aí por muitos e muitos anos. Mas, ou seja, não me tenha somente nas horas difíceis, não. É coisa boa. Me chame para estar junto aí sempre que vocês precisarem. Ou seja, como eu falei, eu realmente sinto muito eu ter tido essas outras experiências onde me exigiu muito e eu me eximi de não participar do grupo. Ou seja, eu ouço muito Dona Luciana, né? Então, Dona Luciana, quando eu estava criando os meninos, que eu saía no meio da noite para ver negócio de confusão de obra, essas obras, não sei o que, você tem seus meninos para criar. Então, Dona Luciana estava certa e assim, agradecer muito a ela, a luz que ela me deu e, assim, criar junto comigo esses meninos e estar com esses meninos hoje bem informados, de uma forma ampla, né? Principalmente ter grandes homens com grandes sentimentos, né? Então, eu adoro meus filhos em função de tudo que quando eles me chamam para ajudar uma pessoa. Primeiro, é a oportunidade fantástica que a gente tem de estar ajudando uma pessoa, mas a gente tem um coração fantástico. Então, toda vez que mas tem uma pessoa assim para ajudar, assim, bora lá, bora ver, bora chegar. E eles são ótimos para isso aí. E acho que os amigos deles têm prezado bastante eles em função disso também. E eu acho que ajudar as pessoas, né? Então, eu não sei se você sente. Quando a gente ajuda, a gente está se auto-ajudando, né? Já disse Raul Seixas, né? O meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar, né? Então, Raul Seixas já disse essa máxima aí, eu não esqueço disso. Exatamente. O auge do meu egoísmo é querer ajudar. Você que está ouvindo, olha o que o Tom deixou de presente pra gente. Ouça a Deus, ouça a sua intuição. Faça investimentos, procure estar em paz com o seu investimento, né? Uma trajetória de paz vale muito, né? Então busque pessoas confiantes, busque, né, conhecer com quem você vai fazer o investimento, né? Procure pessoas que te tragam essa credibilidade, que eu acho que é assim, muito importante. Invista na educação dos seus filhos, invista na sua família. E nunca esqueça de se divertir. Então, isso aí. De coração, meu irmão, muito obrigado por hoje. E para vocês que estão ouvindo, fiquem todos com Deus.